Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham. É com muito prazer que nós iremos iniciar mais um encontro, momento com Jesus. É o nosso 39º encontro. E antes de começar, nós iremos mais uma vez recomendar para vocês a prática do Evangelho no lar. Por que é muito importante você levar o Evangelho para o seu lar, se reunir com a sua família e seus entes mais queridos ao entorno do Evangelho? Justamente, meus amigos, minhas amigas, pelo ensinamento que ele nos traz, que é de purificação da nossa alma, de nosso espírito, em seres ainda melhor do que nós somos. Porque ele nos traz as ferramentas para a transformação. E além disso, meus amigos, atrair nossos benfeitores amigos para o seu lar, atrair os bons pensamentos e a boa harmonia, o equilíbrio das vibrações da sua casa. E vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa análise sobre o Evangelho no lar. A proteção do seu lar pelos nossos benfeitores amigos com barreiras eletromagnéticas que aos nossos olhos nós não enxergamos. São barreiras, são fluidos energéticos ainda desconhecido por nós homens, mas assim, desconhecido no sentido científico, eu quero dizer, mas trazido a nós essa informação pelos nossos irmãos superiores, levar ao seu lar as barreiras de proteção contra a entrada de nossos irmãos menos esclarecidos, que são os espíritos das trevas e os irmãos que têm o coração um pouco mais endurecido para o bem. Esses são alguns dos benefícios, meus amigos, que nós estamos comentando do efeito do Evangelho no lar. E para isso, nós iremos recomendar o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que vocês levem para o lar e leiam. É uma leitura de aproximadamente 15 minutos que vocês podem fazer com o Evangelho e depois mais 15 minutos para um outro livro, que pode ser O Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, que faz parte da coleção Fonte Viva, de Emmanuel, que traz também reflexões em torno do Evangelho. O Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, ele tira alguns trechos do Evangelho, principalmente da carta de Paulo aos Coríntios, e comenta sobre eles e aplica aquele conhecimento na vida, em ensinamentos para a nossa vida e a nossa transformação. Então, inicialmente você pode ler Caminho, Verdade e Vida, cerca de 15 minutos. Você lê e debate ele com a sua família ou quem estiver por perto. E na sequência você abre o livro, desde a primeira página até a última, onde começam os ensinamentos, na verdade, e lê e debate com os seus companheiros mais 15 minutos. Mas essa não é uma regra geral, você pode fazer do jeito que você desejar. Se você quiser ler apenas o Evangelho segundo o Espiritismo, você lê apenas o Evangelho segundo o Espiritismo. Se não, lê a Bíblia em alguns minutos pré-determinados. E recomendamos também que antes de começar o Evangelho, faça uma prece para o nosso Senhor Jesus Cristo, em agradecimento, buscando convidar nossos benfeitores amigos para estar no lar de vocês, e torne isso uma rotina, uma vez por semana durante todo o ano, em sua casa, de anos após anos, meses após meses, semanas após semanas. Tá bom? Então hoje, essa é a nossa recomendação. Então iremos começar o nosso 39º encontro, Momento com Jesus. E hoje o ensinamento, ele é tão importante quanto que nós já vimos nos vídeos anteriores, nos encontros passados, que é o poder das trevas. Então vejamos, meus amigos, vamos agora partir para um ponto de vista
espírita, como nós sempre fazemos nos vídeos, trazer para a doutrina espírita, para que possamos entender com mais perfeição, com mais profundidade os ensinamentos que Jesus está nos trazendo daqueles encontros na casa de Simão Pedro, que ele realizou junto com os apóstolos. É sobre isso que trata o nosso livro, é desses ensinamentos realizados por Jesus. Então, meus amigos, para começar, iremos imaginar que no plano espiritual existe também uma organização, uma formação particularizada dos nossos queridos irmãos menos felizes. Aqueles irmãos em que o seu espírito ainda não está 100% purificado ou que não está atingindo um grau de bondade. Então, no plano espiritual, existem organizações espirituais de espíritos menos felizes, espíritos das trevas, que é o título, qual título o Lúcio nos oferece. É um título para que nós possamos entender que modelo de espíritos estamos dizendo. Então foi titulado Espíritos das Trevas, mas são nossos irmãos menos bons que estão na espiritualidade. Tá bom? Então existe uma organização na espiritualidade, existe uma não, na verdade várias organizações na espiritualidade sobre esse tipo de espíritos também, tá bom? O poder das trevas. Centralizava-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente. Então, meus amigos, quais são as tentações que Jesus vai falar? São nossos irmãos do plano espiritual, qual, se nós não tivermos uma mediunidade ostensiva, nós não conseguimos ver, nem sentir e nem compreender, tá bom? Assim, compreender conseguimos ficar das leituras, mas não observá-los com os olhos da mediunidade mais ostensiva. Então essa tentação que ele nos diz são nossos irmãos, que nos inspira através do pensamento, através de algum hábito que nós iremos fazer que seja maldoso, ou até mesmo de escutá-los, de vê-los. Existe muito isso, são os médiuns, podem ver. Então vamos ver o que Jesus vai falar sobre essa influência, que é nossos irmãos menos felizes. O valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento à fé e à caridade que os espíritos do mal se impacientaram contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços, sem resultados, enviaram um representante ao gênio das trevas a fim de ouvi-lo a respeito. Meus amigos, então o que está acontecendo? Então existe uma pessoa em uma determinada cidade que tem assim uma espiritualidade desenvolvida extremamente feliz e que os nossos gênios das trevas, as pessoas, os espíritos menos felizes, de todos os modos tentaram intervir no seu trabalho de missão, no seu trabalho de ser uma pessoa diferente naquele ambiente de pecadores. Então, de alguma maneira, eles estavam tentando interferir nessas boas obras que ele estava fazendo, mas não conseguiram. Então, eles foram se aconselhar com um outro companheiro deles, superior, no sentido de conhecimento, mas também de maus pensamentos. Então veja, meus amigos, que esta é uma organização de um gabarito intelectual também grande, e observações também grandes. Então vejam que nas sombras, no caminho do mal, existe companheiros e companheiras espirituais e também carnais, encarnadas em nosso solo, que fluem o mal e usam todo o seu intelecto para o mal. Vamos continuar. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. Então, um desses amigos lá, inferiores, saiu para o encontro desse outro
ser que tem um conhecimento um pouco maior. O grande adversário escutou o caso atencioso e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou com ênfase. Não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Então agora eles vão debater sobre como eles irão influenciar esse peregrino, esse ser do bem que está trabalhando naquela região dos pecadores, para a descrença, para a paralisia de todos os seus atos no bem. Entendem? Não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Ele disse, não poderíamos tirar os bens dele? Isso não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa temperatura, dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é libertação. Encontraria assim 1000 meios diferentes para aumentar as suas contribuições à humanidade. Então castigaremos a família, dispensando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de áprobrios e ingratidão, ou seja, a enchê-lo de vergonha e ingratidão. Aventuou o pequeno perturbador reticencioso, reservado. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou. Não vês que desse modo se integraria facilmente com a família total, que é a multidão? O embaixador, desapontado, acentuou. Será talvez conveniente lhe flagelemos o corpo, crivando-lo-emos de feridas e aflições? Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a redenção íntima de muitas criaturas, pelo exercício da paciência, da serenidade na dor. Então veja, meus amigos, Jesus também nos oferece algumas dicas de quanto nós devemos ter paciência quando nós estamos com problemas físicos. E assim também inspirar nossos companheiros de luta na carne. Movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou o emissário. Por quê? Tornou o espírito das sombras. Transformaria num mártir, ou seja, num sacrifício para as outras pessoas. Redentor de muitos, ver-se-ia de todas as perseguições para melhor engrandecer-se diante do céu. Exasperado agora, o demônio menor aduziu, ou seja, nervoso, irritado. Será, enfim, mais aconselhável que assassinemos sem piedade? Que dizes? Redagugiu a inteligência perversa. A morte se-lhe-ia a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calmava humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou loquazmente. Não sejas tolo. Volta e diz a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça e verás. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servo com um pensamento de desvalia, ou seja, sem valor, acerca da sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como esta. Como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples julguete das paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que traz o ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento da lama? Então, meus amigos, o que está acontecendo na nossa história? O gênio das trevas, que é como Leonúcio titula,
esse nosso companheiro, de um intelecto bastante desenvolvido, induziu o seu subordinado a implantar o desânimo naquele missionário. E vamos ver o que vai acontecer? Ou seja, tentou também, através do desânimo, reduzi-lo diante da criação, e que não é verdade. O valoroso colaborador interrompeu as atividades e que diziam respeito, e depois de escutar longamente as perigosas incitações, ouvidou que a oliveira frondosa começa no grelo frágil e deitou-se, desalentado num leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Ou seja, depois de ouvir as sugestões, o missionário esqueceu-se da parte básica, meus amigos, que tudo começa pequeno, tudo se inicia através de um pequeno ato em nossa vida. Neo Lúcio, Jesus aqui, deu o exemplo do grelo, ou seja, do broto. O broto que depois se transforma num galho produtivo. Vocês entendem? Mas tudo começou pelo broto. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, despediram-se nessa noite, cismarentos e espantadiços. Meus companheiros e companheiras, o que nós devemos concluir do ensinamento de hoje? Que Jesus quis nos passar. Que uma gota d'água, ela é pequena realmente, diante de um grande mar ou de um grande oceano. Mas e se juntar mais gotas d'água, ela irá formar o mar. Então, meus amigos, não existe nada na criação que seja tão pequeno que não seja útil para grandes coisas. Por exemplo, a gota d'água. E se faltasse gotas e gotas d'água, não iria ter mar. E se durante uma fundação de uma residência não existisse o início de tudo, que é a base da casa, que é o alicerce, a casa iria roer-se. E se nos grandes depósitos de solo que nós temos sobre a superfície da Terra não existisse cada partícula de solo, não iria ter a terra onde nós produzimos. Se de uma pequena semente nasce-se uma grande árvore produtiva e que nos alimenta, se não existisse essa semente que é pequena, de onde viriam os frutos da árvore? Que Jesus quis nos dizer, meus amigos, no ensinamento de hoje, então, é que cada um de nós, por mais pequeno diante dos olhos do próximo somos, da humanidade, por mais pequeno diante dos olhos daqueles que têm o orgulho e o egoísmo muito grande para pensar que nós somos pequenos, maior é a nossa contribuição. Jesus peregrinou no nosso planeta como nos seres mais pequenos daquela época. Mas, espiritualmente falando, ninguém sabia, ou poucos sabiam, do seu tamanho diante do universo. Então, meus amigos, tenham força para encarar o dia a dia. Tenham forças para encarar o ser de vocês que os levam para baixo. Porque você é tão importante quanto eu, quanto um grande empresário, quanto um grande professor. Porque nós somos uma sociedade que dependemos uma da outra para o desenvolvimento. Nenhum gênio
por mais inteligente que ele seja, ele trabalha sozinho. Porque ele precisa de outras pessoas, ele precisa do conhecimento adquirido ao longo das gerações para que ele possa aplicar toda a sua inteligência. Se ele tivesse que plantar o seu alimento, processar, ele não iria ter tempo para estudar. Então alguém tem que auxiliá-lo na base para que ele desperte o seu intelecto e atue. É assim que acontecem as grandes transformações. Mas nós não conseguimos ter olhos para essa grandeza, porque estamos mergulhados em um mundo de pensamentos desnecessários e não abrimos olhos para o geral e para a humanidade como irmãos e como uma grande engrenagem que funciona sobre o eixo da Terra. Porque a humanidade da Terra só existe porque nós existimos, porque nós somos humanos. E assim nós terminamos o nosso encontro, o momento com Jesus de hoje. Compartilhe com um amigo, com uma amiga. E vamos levar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo à nossa humanidade e irmãos em humanidade. Forte abraço e até a próxima.